Olá, bom dia. Bom dia a todos os inscritos e participantes aqui no nosso webinar. Pessoal, a gente só vai esperar aqui uns poucos minutinhos para aquele tempinho de entrada para o pessoal estar conectando. E a gente começa daqui a 4 minutos, 11h05 a gente começa, tá bom? Vamos só aguardar um pouquinho. Bom dia, Vili. Bom dia. Tudo bem, Bruno? Tudo jóia? Bom dia, Beleza. pessoal. Oh, que bom! Bruno, a gente só está dando um tempinho de entrada aí do pessoal, a gente já inicia, tá? Daqui a poucos minutinhos. Tranquilo, maravilha. Bom dia, pessoal que está entrando agora. Estamos só aguardando uns minutinhos para a entrada do restante das pessoas inscritas e a gente já vai iniciar daqui a pouquinho. Bom, pessoal, 11h05, acho que já dá tempo daí de todo mundo entrar. Mais uma vez, bom dia para todo mundo. Obrigado pela participação de todos aqui no nosso primeiro webinar. Em nome da Protect, eu dou boa-vinda a vocês estarem online com a gente aí na nossa primeira edição do Collab IT Protect, que é a nossa série mensal de webinars sobre as melhores práticas de segurança digital. Eu sou o Vili Anderson, sou diretor de operações aqui de IT Protect. E para inaugurar hoje, teremos uma mesa redonda com esse super time de profissionais representando alguns dos nossos principais parceiros aqui da IT Protect. Então, tá aqui com a gente a Simone Sodré, gerente de canais da Trend Micro, agora só Trend, líder em produção de endpoints, detecção e respostas estendidas. O Laurence Plazas, diretor de soluções Latam da CyberArk, plataforma líder em proteção de identidades e acessos. O Flávio Costa,
Business Development Engineer da Latam, da Fortinet, número 1 do mundo em proteção de infraestrutura, e o Bruno Casemiro, grande Brunão, gerente de contas nomeadas da Tenable, líder global em descoberta e gestão de posição. E, por fim, o Carlos Melo, CEO da DataSec, consultoria especializada em cibersegurança, nosso parceiro, nosso consultor. Ele vai mediar o papo aqui hoje. E é isso, pessoal. Feitas as apresentações, eu passo a palavra para o Carlos para darmos início aos debates. Legal, Vili. Obrigado pela apresentação. Um bom dia a todos. É um prazer, né? Queria agradecer aí ao convite da IT Protect para participar desse evento aqui, representando a DataSec, em nome aqui também da DataSec do Bruno Guerreiro, aqui, meu sócio. Agradeço o convite. Como o Vili falou, esse é um primeiro webinar, né, de uma série aí que a IT Protect está elaborando. Se preparem, né? Vem muita coisa boa por aí, além desse, né? E aqui conosco, né? Um prazer, como eu estava falando, tá dividindo aqui a mesa com grandes profissionais aí do mercado aí, representando empresas aí que estão na vanguarda da segurança cibernética aí, né? E dando início aqui, né, a nosso webinar, a ideia hoje é a gente falar aí um pouco do que aconteceu aí no ano de 2025 e do que está por vir. E antes de lançar as perguntas, alguns recados, desculpem, recapitulando. Ao público, vocês podem colocar as perguntas, e aí a nossa equipe aqui, a equipe da IT Protect, vai estar lendo as perguntas ao final, tá? Então, qualquer dúvida que vier a correr, no final a gente vai deixar reservado ali um tempo do Q&A para que a gente possa responder aí as perguntas, tá bom, pessoal? E lá no final também eu dou alguns outros recados e um spoiler do que vai vir do próximo evento que vai acontecer. Bom, então seguindo aí, gente, a nossa agenda, vamos falar aí um pouco do que aconteceu aí, olhando para o primeiro semestre, e o que eu queria provocar aqui, a equipe dessa mesa, na visão de vocês, né, quais foram, assim, os principais acontecimentos ou tendências, né, que marcaram aí a cibersegurança até aqui, nesse primeiro semestre aí de 2025. E a gente organizou aqui para as respostas, né? Vamos começar ali por uma ordem alfabética, né, das empresas parceiras que estão aqui. Aí eu chamo aqui a primeira pessoa para responder, Laurence, da CyberArk, por favor, Laurence. Oi, Carlos, obrigado aí pela introdução, obrigado a todos aí que estão com excelentes profissionais do mercado de cibersegurança, aí de cada um aí na sua área de especificidade, né? Redes, identidade e afins. E, bom, trazendo um pouquinho aqui para o lado que é o métier da CyberArk, né? Fazer segurança de identidades, né? Para qualquer tipo de identidade. E o que a gente tem visto muito no mercado, e se tem falado muito, né, aí, nesses últimos 6 meses, tem falado muito de identidades de máquina, né, as identidades não humanas. E cada vez mais os atacantes têm explorado, né, isso não é uma novidade, não é uma coisa nova, mas a gente tem visto que o próprio mercado, né, os nossos clientes, o mercado brasileiro, ele tem se aquecido e tem buscado fazer as proteções dessas identidades devido às falhas de segurança, os ataques que têm acontecido recentemente. E um exemplo clássico, né, a gente pega aí o que aconteceu no sistema financeiro aí recentemente, né, que uma empresa aí que faz parte homologada, né, de desenvolvimento de software de Bank as a Service para o sistema financeiro brasileiro, aí para o Bacen, ela teve ali, né, são diversas falhas que ocorreram, né, tem a parte humana ali da venda de credenciais para entrar dentro realmente ali da rede do sistema financeiro, né, mas uma das partes ali, né, foi o roubo de credenciais não humanas, que foram certificados digitais, para assinar as transações ali no fim do dia. Isso é só um exemplo, né, de uma identidade digital, né, um certificado mesmo de máquina, né, uma identidade da máquina ali,
ela utiliza para, muitas vezes, assinar transações, né? E de alguma forma, o atacante ali pegou aquele arquivo, né, que estava persistido, extraiu o certificado e começou a assinar, né, esses certificados, né, uma parte ali do ataque que ocorreu, né? Então, esse é um tipo de identidade, né, tem que ser protegido também. Existem formas mais modernas de você proteger, sejam identidades como certificados digitais, API keys, para aplicações mais legadas, né, que usam ali identidades que estão em arquivos de configurações. Existem vários desses tipos de identidades que a gente chama de segredos, né, no geral. E a gente vê que o mercado em si, né, dentro da CyberArk, a gente faz proteção de identidades humanas, não humanas e afins, mas eu vejo que essa é uma tendência muito grande. Eu vejo aqui a quantidade de reuniões que a gente tem para falar desse assunto de identidades de máquinas, né, identidades não humanas. E só dando aqui um spoiler, tecnicamente, como a gente tem ajudado os clientes e falado um pouquinho de melhores práticas, né, sobre essa questão, principalmente de identidades de máquina, o mercado tem adotado um padrão que a gente chama de SPIF, né? É um padrão de comunicação aí entre serviços e máquinas, né? Os famosos workloads, sejam containers, APIs, VMers, né? De alguma forma ali eles têm que se comunicarem para fazer as suas transações ali e obter dados. E a gente aqui tem falado bastante, né? A gente tem integrações com esse mundo, né, do SPIF. A implementação desse modelo chama Spire. É um tema relativamente novo, mas que no fim do dia utiliza uma tecnologia quase que antiga, que são os certificados digitais, para você conseguir não ter esses segredos de forma estática ali dentro dos suas workloads. E aí tem várias formas de implementar isso daí. E a gente tem falado bastante disso para tentar fomentar no mercado também essas novidades, né? Não é uma coisa que a CyberArk inventou, é um padrão de mercado. A gente ajuda nessa adoção, né? De uma maneira mais através de uma solução de mercado, adoção dessas melhores práticas de mercado. O SPIF, a gente vê que é o futuro, é o presente e o futuro para proteções de workloads e essas comunicações aí, para você não ter aquele problema que a gente chama do secret zero, né? O que é o problema do secret zero? Você tem uma API que pega um outro segredo de um cofre, por exemplo. Pode ser o segredo de um cofre da CyberArk ou qualquer outro cofre que existe. Mas você tem uma API key que é o secret zero que faz essa chamada. Então, se você roubar aquela API key, de alguma forma você consegue pegar aquele secret para uma API conversar ali com outros serviços. Então, no fim do dia, você tem esse problema do secret zero. E esses frameworks novos, né, eles vêm para ajudar isso, através dessas formas, né, o SPIF, tokens JWT, ou ALF, né, e aí tem um monte de termos técnicos ali que roda por trás para entregar esses frameworks. Então, eu acho que, se fosse falar aqui da parte de identidade, né, segurança de identidade, que rolou aí nesse primeiro semestre, eu diria que identidades de máquinas, né, o Non-Human Identities, o NHI, que o pessoal tem falado bastante, é um termo muito em voga, e uma parte da segurança de identidade muito importante que as empresas vêm aí se preocupando, adotando, melhorando suas aplicações para utilizarem aí formas seguras de conseguir essas credenciais e essa comunicação ocorrer de uma forma segura. Tá? Legal. Obrigado, Lourenço. Acho que foi uma excelente exemplo que você trouxe aí, né? Foi amplamente divulgado o incidente que você comentou. Acho que uma contribuição bem importante aí. A gente sabe que é uma parte ali de toda o ataque que aconteceu, né? Mas naquele conceito de defesa em profundidade, né, onde você tem várias camadas, Sim. você poderia ter parado em uma determinada camada. Correto, ali o ataque. Exato. Perfeito. Exatamente. Teve a parte humana, como você comentou também, né? Que deu início ali, né? O estopim de tudo isso, digamos. Perfeito. Mas obrigado. Eu vou chamar agora também o Flávio da Fortinet para contribuir um pouco aí na sua visão. Flávio, o que você acha que teve aí de interessante nesse primeiro semestre? Bom, antes de mais nada, bom dia a todos. Muito obrigado aí pelo convite. Acho que o Lawrence foi cirúrgico, assim, perfeito. Eu também compartilho da mesma opinião.
E se eu tivesse que resumir 2025 até aqui, eu acho que uma frase a gente poderia falar que o crime cibernético ele industrializou, né, basicamente. Então, eu acho que da mesma abordagem de segurança que a gente vê convergências, criação de plataforma, isso já há muitos anos, né? Se você pegar, por exemplo, hoje o que a gente chama de firewall, que é Next Generation Firewall, eu não sei até quando a gente vai ficar chamando de Next Generation, que o nome pegou e simplesmente ficou, né? Mas o firewall de atual geração, ele é uma convergência de várias funcionalidades diferentes, né? A tendência de SASE também é uma convergência de várias funcionalidades e capacidades de segurança, então acredito que é tão natural quanto do lado defensivo, do lado ofensivo, algumas coisas se convergirem, né? Então a gente viu a convergência de basicamente três vetores, de automação, de credenciais, e aí credenciais está justamente dentro do pilar de identidade, né? Principalmente muito bem alinhado com a filosofia do framework de Zero Trust, e também exploração de falhas, tanto em edge devices, né, comunicação de borda, quanto VPN. E isso tudo, essa convergência entre esses três pontos, automação, credenciais e borda, vamos colocar, resumindo dessa forma, encurtou o tempo entre exposição e impacto. Então, acho que esses são os três pontos principais, né? Se pegar ali, por exemplo, a gente tem um estudo chamado Global Threat Landscape Report, que analisa, né, os dados que foram coletados da telemetria observada ali pela Fortinet no ano de 2024, a gente viu vários picos recorde de scans automáticos. Então a gente está falando aí de cerca de 36 mil varreduras por segundo, né? Então, só dentro desse mesmo período, a gente também observou 97 bilhões de tentativas de exploração mapeadas. Então, isso significa, e eu acredito que também responde um pouco dessa sensação que a gente tem de ataques mais rápidos, né? Que os ataques eles estão mais rápidos, porque o atacante ele encontra a porta aberta mais cedo e, consequentemente, né, ele consegue explorar essa porta muito mais cedo também. E como ele encontra em larga escala, logo a gente tem uma consequência desse aumento de ataques. E com relação a esse ponto de credenciais, né, uma outra peça fundamental é o mercado de acesso inicial, né, também conhecido como Initial Access Brokers. Dentro desse mesmo estudo da Fortinet, a gente observou que mais de 42% das credenciais que foram encontradas expostas, né, estavam já comprometidas e já expostas e à venda na Dark Web. Então, a gente associando esse número com 500% de aumento de visibilidade de logs de info-stealers, né, de malwares que roubam informações, desde, por exemplo, extensões maliciosas que são encontradas em navegadores, até outras formas um pouco mais sofisticadas de roubar essa informação, mas tudo está correlacionado, né? Não tem nada ali analisado de uma forma isolada. E querendo ou não, né, tanto essa exposição de credenciais quanto esse aumento de info-stealers acabam alimentando um ecossistema de Initial Access Brokers. Que é o grande monetizador de tudo isso, né, por trás de tudo isso? Ransomware, né, são uma das principais ameaças que a gente viu no ano passado e continua vendo, basicamente como um transbordo, né, de 2024 para 2025. Então a gente tem grandes grupos como o Ransom Hub, Lockbit 3.0, Play, Medusa, esses aí que são os principais que lideram os rankings de vítimas, né, de 2024, como eu falei, acabam transbordando também para 2025. Esse terceiro ponto, então, de exploração de vulnerabilidade, né, vou utilizar como referência um outro estudo, para não falar que eu sou bairrista, eu vou falar só da Fortinet, apesar de estar representando a empresa, eu acho importante também ser agnóstico nesse ponto. Tem um estudo da Verizon, né, o Data Breach Investigation Report, também desse ano. Então, ali a gente tem exploração de vulnerabilidade como vetor principal de ataque, né? A gente chega a 20%, que, considerando o número do ano passado, né, teve um aumento de mais ou menos de 34% quando comparado ao ano anterior, muito puxado pelo aumento e o descobrimento de novos zero days, né, de novas ameaças dia zero, justamente em dispositivos de borda e também de VPN. Então, mesmo com todo o esforço de governança, de sistemática de patching das empresas, só 54% desses erros, né, desses bugs, dessas vulnerabilidades de perímetro, eles foram plenamente corrigidos dentro desse mesmo tempo, né? E a gente tem um tempo médio das empresas de basicamente 30 dias, né, 32 dias para remediação, que se a gente comparar com outros estudos é um tempo razoável, mas ainda assim
é um tempo alto, né? É muito tempo para encontrar um problema e resolver um problema, porque em contraponto, 30 dias para encontrar e resolver um problema, do tempo do atacante, do lado do atacante, algumas horas é mais do que o suficiente para ele causar um estrago muito grande. Então, essa matemática é extremamente desfavorável, né, para o nosso lado. E aí, em paralelo, né, como eu falei, ransomware é uma das principais ameaças. Ele aparece em 44% dessas violações que foram analisadas, só que apesar disso, o valor médio ele caiu de pagamento, né, para 115 mil dólares, como se fosse pouca coisa, né? Não é, principalmente para nós aqui. Mas, outro lado positivo, acho que os trabalhos, né, de conscientização, eles têm surtido efeito, e 64% das organizações, eles optaram por não pagar, o que obviamente também é a recomendação. Mas esse é um retrato, eu acho, de como exposição, mais o fator identidade, né, segue mandando aí no jogo, né? Então, para fechar tudo isso e associando com o fator governança, né, que do mesmo exemplo aí desse golpe do Pix, eu acho que foi um dos fatores principais, né, dos pilares, digamos assim, desse ataque. O custo de uma brecha de dados, né, Cost of a Data Breach, que é outro estudo também famoso da IBM, ele reporta uma primeira queda em 5 anos do custo e do tempo médio de violação. E muito disso ele foi impulsionado por investimento em inteligência artificial e automação. Então, esses dois fatores eles acabaram encurtando esse ciclo de detecção e de contenção de 277 dias, que era o tempo médio, né, ainda maior nesse estudo, para 241 dias. Então, diminuiu, mas não resolve o problema, né? Então, É, e assim, ao mesmo tempo que a gente tem todos esses fatores que ajudam, que impulsionam, obviamente, a IA ela não deixa de ser um vetor de ataque. sem Então, dúvida. ataques que envolvem IA, que envolvem modelos, né, de LLM, por exemplo, aumentaram, né? A gente tem o problema de É, Shadow AI também. Então, acho- justamente com esse caso que o Laurence bem comentou, a gente viu como o terceiro também pode influenciar bastante e ser um vetor também é, sistêmico, né, para esse tipo de ameaça. acho que tudo está linkado aí, né, Flávio? Obrigado aí, essa contribuição super valiosa que você comentou. Acho que o ransomware, né, a cadeia de suprimentos ali, né, os ataques também, não só a pagamento, né, conscientização, e as empresas estão buscando não pagar, mas também um pouco desse ticket pode estar baixando, porque os atacantes também estão procurando pequenas e médias empresas, né, que têm mais vulnerabilidades ali, né? Então, uma dessas tendências. Flávio, muito obrigado pela sua contribuição. Lembrando, pessoal, vão colocando as perguntas aí, que o nosso time está selecionando algumas para que a gente faça ali no final, tá? E agora, eu chamo o Bruno da Tenable para trazer sua contribuição aí, a visão do início de 2025 aí. Vamos lá, Bruno, seja bem-vindo. Bacana, bom dia a todos. É um prazer, né, fazer parte aí desse time, dessa iniciativa, que tem total aderência com a minha ideia, né, do que a gente vai discutir aqui. Vou chegar nesse ponto, espero conseguir voltar, né, fazer essa conexão aqui, mas isso que vocês estão fazendo hoje aqui é extremamente importante para esse debate, desse assunto que a gente está colocando em pauta aqui. Bom, só para não esquecer, né, que o Flávio ali colocou, né, essa questão de diminuir, né, diminuiu a questão dos valores, né, do resgate e tudo, né, porque agora a demanda é muito maior, os caras conseguem escalar, virou realmente uma indústria, né, virou um comércio, como o Lauro se comentou ali também. Né, mas o que a gente tem visto, né, no nosso ponto de vista, a gente vê os colegas falando assim, né, e na área de segurança é gigantesco, né, a quantidade de assuntos que existem, né, a questão das proteções, né, o tanto de coisas que envolvem, né, a segurança somente, né, enfim, do ambiente, das aplicações, né, do negócio em si, né, então a gente vê que a escala disso também, né, aumentou bastante e esse assunto é muito extenso, né, acho que cada um aqui fica muito no seu quadrado, de repente, né, por conta do segmento, né, a CyberArk mais identidade, a Trend, né, cobre uma abrangência maior, mas muito conhecido nessa questão da proteção dos ativos, né, a Fortinet também tem uma série de soluções, mas muito conhecida também pela proteção de borda, e a Tenable acaba sendo muito conhecida também pela questão de vulnerabilidades,
né? E uma coisa muito interessante que a gente vê, né, quando a gente está discutindo sobre vulnerabilidades, e o Flávio comentou também, é o risco que está relacionado a essas vulnerabilidades, né? E muitas das vezes as vulnerabilidades que existem não são somente nos softwares, né? E aí eu estou puxando o gancho do que os amigos estão falando, justamente para meio que a gente manter um assunto só, né? Mas o Flávio comentou das vulnerabilidades em equipamentos de borda, né? Que tem vários diversos equipamentos, né? No ambiente computacional tem muitas coisas. E esse também é um dos mais relevantes, né? Porque está protegendo, de repente, a última camada, né? Para o acesso interno de um atacante, enfim. E a gente vê como é que tem sido essa tratativa e a busca em cima dessas vulnerabilidades. E nem sempre são nos softwares em si, né? Quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente fala de várias vulnerabilidades. Tem a vulnerabilidade humana, né? Tem a vulnerabilidade física, né? O próprio equipamento, e tem a vulnerabilidade, às vezes, lógica, né? Do processo. E isso foi uma das coisas que chamou a atenção nesse primeiro, né, semestre, que foi aquele caso que houve do Banco Central. A gente fala do Banco Central para remeter o assunto, mas não necessariamente foi do Banco Central, né? Mas a gente viu que a vulnerabilidade não estava em um software, não estava na conexão, não estava em nada disso. A verdade, a vulnerabilidade em si estava no processo, né? Não deixa de ser uma grande oportunidade, um grande discurso de venda para soluções de identidade do nosso amigo Laurence ali. Mas a questão de você ter processo, né, de você ter uma gestão, visibilidade no todo, faz uma diferença gigante quando você precisa atuar, né, e ter uma atenção específica em determinado incidente, enfim, determinado contexto. E o que a gente tem visto é isso, às vezes é uma negligência em coisas que são simples de serem feitas, né? Já vi vários colegas e amigos assim da área, né, da parte mais de gestão, falam assim, cara, eu não consigo habilitar o segundo fator de autenticação, por exemplo. E a gente sabe o quanto isso é bom, né? O quanto isso te protege, né? E não é implementado porque o negócio perde tração, perde velocidade, as pessoas, a gente do lado de cá, né? E as empresas como um todo de segurança, não é só a gente que está aqui nesse momento, mas as empresas de segurança como um todo sempre querem prover segurança de uma forma transparente para o usuário final, para que não tenha tanta burocracia. Porque se a gente deixar muito burocrático, a gente deixa super seguro, né? Vai fazer um saque. Tá? Você passa primeiro por essa unidade, você vai atravessar um túnel, vai chegar lá, mas tem... Então, se a gente colocar muita burocracia, a pessoa às vezes nem quer fazer. Né? Então, a nossa ideia é justamente utilizar, até o advento da IA ajudou muito nesse sentido, tanto para o bem quanto para o mal, como tudo na vida, né? Foi um dos pontos aí também que foi levantado. E um fato interessante, né, que a IA ajuda nesse sentido, né, de desburocratizar, porque ela acelera, ela consegue correlacionar muitas coisas que antes eram mais difíceis e tomar decisões em cima disso, mas ela tem sido muito utilizada também, né, a gente tem visto aí em notícias, para o uso do ataque, né, utilizar a IA fazendo deepfake, alteração de voz, e não somente assim, a gente pensa em muito segurança, extração de dados, comprometimento, envolve muito, né, fator monetário em cima disso na questão de segurança, mas isso pode afetar um percurso de um país, né? Enfim, no âmbito eleitoral, e diversas outras coisas, né? Não somente cancelamentos, enfim, tem diversas áreas onde o meio digital está inserido assim de uma forma que a gente não consegue mais ter o real e o virtual como sendo dois mundos distintos, né? Hoje os dois estão muito interligados, assim, é difícil até a gente, às vezes, assumir isso, né? Que a gente fala, não depende do celular, não, posso ficar sem celular e tudo, mas dá 2 horas já, você já quer ver o que aconteceu, meu Deus, tenho que responder fulano, não sei o que, e, tal, e ver as coisas que estão acontecendo. E isso gera que acaba sendo um momento de vulnerabilidade, um contexto de vulnerabilidade, porque quando você tem um dispositivo desse que te abre portas e abre diversas aplicações e tudo, como foi colocado aqui também, abre vulnerabilidades em si, porque você tem uma coisa muito importante nesse contexto todo, que é o usuário final. E esse cara, ele às vezes é o principal ator, né? Ele está envolvido em quase todos os ataques que a gente conhece, né? Que a gente tem pontuado aí, que tem sido, né, às vezes, reportado e notificado em mídia, né? Sempre tem alguma coisa nesse sentido ali. Às vezes não é muito explícito, mas quando a gente vai no contexto, quando a gente vê os detalhes,
às vezes tem uma ação do usuário, né? Acessou alguma coisa, não fez VPN, conectou de casa, enfim. Então, em resumo, né, como eu falei, a abrangência desse assunto é gigantesca quando a gente vai falar sobre segurança, mas eu acho que esse advento da IA trouxe, né, uma volumetria muito maior, né, para phishings, enfim, hoje tem algo que faz por você muito rápido, aprende muito rápido, é exponencial, é uma coisa absurda, né, essa questão da IA nesse sentido. Então, do nosso lado aqui, a gente vê muito isso, né, a questão de negligências em certas coisas que são muito simples de serem feitas, relacionadas ao âmbito mais de vulnerabilidade, né? Mas essa questão da IA foi bem notório, assim, né? Trouxe bastante relevância nos dois contextos, mas na parte de ataques, enfim, escalou demais, né? Acho que seria um breve resumo sobre isso, Carlos. Acho que Obrigado, Bruno. Acho que, como você comentou, isso já está faz parte do dia a dia, né? E não só dos profissionais aqui, né? A gente tem que levar isso para todos os lugares, né? Para as escolas. Quanto mais cedo, né? A gente conseguir conscientizar aí as pessoas, talvez a gente consiga melhorar, né? Como você falou, né? Tem essa vulnerabilidade humana aí, que às vezes por falta de conhecimento, às vezes não, né? Às vezes ela está ali coagida ou, enfim, tá? Foi convocada, né? Enfim, é para o bem e para o mal. Mas obrigado, Ben, excelente contribuição aí. Agora eu vou chamar aqui a Simone da Trend. Simone, seja bem-vinda. Qual que é a sua visão aí? Bom dia a todo mundo. Obrigada também, mais uma vez, estar aqui. Um time aí só de feras da área de segurança, né? Um prazer. Projeto muito bacana. Espero que façam próximos episódios aí, próximos capítulos. Então, vamos lá. Vou tentar sintetizar um pouco para a gente finalizar esse primeiro bloco aí, trazendo a visão um pouco de cada um. Lawrence foi muito assertivo, muito feliz quando ele trouxe essa parte de identidade que, de fato, é um dos pontos que a gente mais vê que aconteceu agora, né? Olhando 2024 para cá, dos últimos incidentes que vem acontecendo, né? Assim como o Flávio também trouxe vários números aí de pesquisas da IBM, do tempo de ransomware, enfim. Mas tudo isso eu entendo que vou tentar voltar um pouco para a área de negócios, né? Para todo mundo que está aqui escutando. Como é difícil a gente materializar a cibersegurança, né? Talvez como seja difícil comunicar esses riscos, essas vulnerabilidades, né? As necessidades desses tipos de investimento para a alta gestão, para o board, né? E então, assim, conhecer as vulnerabilidades acho que é o primeiro passo. A gente tem que ter a visibilidade do nosso ambiente, tem que entender onde que o colchão, onde que a coberta vai, né? Qual é o pedaço ali que está descoberto, para que a gente possa, de fato, investir, colocar forças, porque não existe mágica, não é milagre, nenhuma solução. É o velho tripé que a gente conhece, tecnologia vem para ajudar, mas tem que ter processos dentro de casa e tem que ter pessoas, né? Pessoas que saibam pilotar tecnologia, processos muito bem definidos, que caso aconteça algum tipo de incidente, não é para parar tudo, desligar o data center e ir para o caderninho para ver qual é o próximo passo que tem que fazer. Acho que não é esse o caminho, né? Acredito que a maioria que já deve ter alguma coisa de segurança dentro de casa, com certeza um antivírus e um firewall para começar, e aí a gente começa a elevar essa maturidade de segurança, né? Quando você sai de um ambiente de EPP, EDR, vem para um XDR, vamos colocar um ambiente estendido, né? Vamos proteger outras subcamadas aqui dentro do ambiente de tecnologia. Aí você olhar também o ambiente de e-mail e colaboração, que é criticíssimo, né? Assim como identidade, cloud, rede, IoT e agora IA, sem dúvida. Então, são muitos vetores de ataque que a gente vê, que a gente precisa cobrir, proteger, né? E nem sempre o nosso cobertor ali consegue cobrir tudo, né? O que a gente precisa priorizar primeiro, né? Onde que está doendo mais? Então, ter a visibilidade de quais são as vulnerabilidades que minha empresa está passando, priorizar todas essas vulnerabilidades e riscos desses ativos para saber assertivamente o que precisa ser feito, né? De tomar ação, proteger e remediar e mitigar. Então,
Acho que a gente fica muito feliz, e aí eu falando aqui pela Trend, quando a gente consegue correlacionar todas essas vulnerabilidades e esses logs aqui. Quando estou falando dos meus colegas, eu trazer os dados da Fortinet, trazer da Tenable, trazer da CyberArk, né, trazer da Fortinet, ou seja, de todo mundo, e a gente conseguir correlacionar esses logs, né, com o XDR ou até com o agente XCIEM agora, para que seja feito de forma automatizada, em tempo real, essa mitigação, para que de fato seja isolado aquele incidente específico, para que não pare a empresa, para que de fato não tenha o prejuízo final, que eu acho que além do impacto financeiro e operacional para o ambiente corporativo, é danos à reputação, né? E aí eu vou trazer um dado, vou até dar uma afilada aqui, foi 48% dos consumidores deixaram de comprar em uma empresa após saber que ela sofreu um ataque, né? Isso foi de um estudo que a Trend lançou na semana passada, junto com o nosso reporte do CyberRisk. Foi semana passada que a Trend lançou no mercado esse reporte, onde a gente traz as 10 falhas mais perigosas que aconteceram, justamente de dezembro para cá, né? E engraçado que o número 1 das falhas foi o acesso a aplicativos na nuvem, mal configurados e sem proteção, né? E no número 2 aí, o que o Laurence vem trazendo muito, são as contas de identidade. Gente, contas esquecidas, contas que não são apagadas de dentro do sistema. Isso é básico, né? Para que a gente consiga fechar essas portas, para que a gente consiga estar com o ambiente um pouco mais seguro, né? Então, esse reporte que a Trend lançou traz também, por exemplo, o item 6, violação de políticas de prevenção, DLP, é importantíssimo olhar isso, né? O MFA desativado foi um outro item, né? Senhas com inspiração, volta a senha de novo, contas do AD local sem exigência de senha, não pode. Então, assim, são vários itens que ela traz ali no reporte, que inclusive eu deixei com o pessoal aí da produção, para disponibilizar para todo mundo o reporte da Trend aí que foi lançado na semana passada. Mas acho que é isso, acho que se a gente pudesse entender que tá mais fácil a tecnologia para que a gente consiga materializar, entender as vulnerabilidades e as consequências dessa vulnerabilidade para o meu negócio, qual é o impacto financeiro se essa vulnerabilidade for explorada, né? Dessa forma, a gente conseguir comunicar e compartilhar o risco com o outboard, ou seja, não deixar aquele abacaxi só no nosso colo, né? Então, a gente está aqui, todo mundo, para apoiar vocês nessa jornada de cibersegurança, porque cada pedacinho, cada camada aí é um passo, né, para a maturidade. E depois ver em relação a compliance, processos, se são regulamentados ou não, fazer toda a parte de governança, que foi o último lançamento que agora o framework do NIST trouxe, né? O govern aí no central, o pilar central agora dentro do framework, que é a governança. Então é isso que a gente tem que olhar: dados, pessoas e soluções, seja ele ambiente externo, ambiente Exato. interno, pessoas, aplicações, tem que correlacionar tudo para entender e mitigar de forma rápida, assertiva, né, em tempo real, para o negócio não ser impactado. Eu acho que é isso. Obrigada, gente. Legal, Simone, excelente contribuição. Um pouco do que você falou, né? Vamos fazer o básico bem feito também, né? Começar por aí. E aqui eu vou passar a palavra novamente para o Vili. Vili, passar a palavra para você aí, para a gente encerrar esse primeiro bloco e seguir para o segundo aí. Beleza, Carlos, obrigado. Bom, pessoal, difícil falar aí depois dessas feras todas, né? Mas vamos lá. Eu queria iniciar destacando, nesse primeiro... Agora, no iníciozinho de agosto, a gente teve um relatório divulgado pela FortiGuard Labs da Fortinet, né? É um relatório mundial que divulga vários dados e informações a respeito de ataques. E no nosso lado aqui, do relatório, que engloba a Latam e o Canadá, ou seja, todas as Américas, né, com exceção dos Estados Unidos, o Brasil teve 314 bilhões de tentativas de ataque. Isso representou 84% do total
das tentativas de ataque de praticamente todo o continente fora dos Estados Unidos, aqui da América, né? É um número expressivo, mostra que o Brasil está com um alvo, né, na testa ali por parte dos atacantes. E aí eu queria fazer 3 destaques rápidos aqui, que o pessoal até comentou bastante sobre isso, mas eu acho interessante também fazer algumas colocações que a respeito das preocupações que tivemos aí desse primeiro semestre, né? Uma delas é a inteligência artificial, que a gente pode dizer que é uma nova preocupação da área de cibersegurança, né? O chamado AI hacking, né, que o pessoal está falando, que envolve aí várias tentativas e camadas de dentro da cibersegurança, engenharia social, deepfakes, acelerando a capacidade de descobrir novas vulnerabilidades, zero days e por aí vai, né? Então a gente teve um relatório também divulgado agora recentemente da Arctic Wolf, uma gigante da cibersegurança mundial, em que ele diz que a IA ela é a principal preocupação dos líderes de cibersegurança em 2025. Ultrapassando o ransomware, que era a principal recuperação dos últimos anos, né? Então o IA está com destaque agora para 2025 e a gente vê que a IA ela amplia a capacidade do atacante. Então os nossos controles eles precisam ser igualmente automatizados por IA para que empoderar a verificação humana, né? Para a gente poder fazer essa proteção. Um outro ponto, um ponto que é bem conhecido da área de cibersegurança, mas eu entendo que ele é pouco debatido, né? Que é a questão de gestão de riscos de terceiros. Então, vou até usar o exemplo que o pessoal falou da empresa de desenvolvimento de software para a área financeira, e que o ataque foi nessa empresa e acabou respingando em todos os bancos do Brasil, né? Então, a gente vê que um fornecedor afeta toda a cadeia, os serviços são interconectados, e a ciência de que o foco ele não pode ser só na empresa. As organizações não podem pensar, tenho que me proteger. Ele tem que pensar na resiliência do ecossistema como um todo, né? Então, um fornecedor comprometido é um risco sistêmico. Eu acho que esse é o ponto que eu gostaria de colocar a respeito dessa questão de riscos de terceiros. E, por último, a questão de identidade, que também está ligado a essa questão, né, desse ataque que teve, que apesar de todo o avanço tecnológico que a gente tem em gestão de identidades, sendo um dos grandes temas que muito explorados, tanto pelo lado dos atacantes quanto pelo lado do pessoal de cibersegurança, ele acontece porque no final do dia o elo mais frágil ainda é o ser humano, né? Então os criminosos eles entendem que convencer alguém a clicar no link ou compartilhar uma senha é muito mais barato e muito mais rápido do que quebrar um sistema criptográfico. É isso, Carlos. Minha visão aí, geral. Legal, excelente. Muito bom, Vili. Acho que você deu para um tempo aí bem reduzido. Parabéns, contextualizar ali de maneira geral o que todo mundo falou. É isso. Mas vamos seguindo aqui. Então, pessoal, não sei como é que estão as perguntas aí, não estou acompanhando, mas eu estou vendo que o chat está funcionando aqui, estou vendo que já tem algumas questões aqui. Logo mais o nosso time aí vai selecionar algumas aqui para que os nossos convidados possam responder. E aí, partindo para o segundo bloco, pegando o gancho do primeiro, né, vamos ver, na visão de vocês novamente, né, quais as perspectivas aí do segundo semestre, né, e mais voltado aqui ao cenário, como o Vili trouxe aí desse relatório, né, voltado aqui para o mercado, para o cenário brasileiro, quais são quais deveriam ser as prioridades para esse final de ano, e considerando a especificidade, né, de quais pontos críticos deveriam ser tratados como prioridade imediata pelas organizações, né? A gente falou de vários itens aqui, mas como a Simone comentou ali na fala, né? O que a gente precisa fazer, né? O que a gente precisa fazer de primeiro? A gente não pode simplesmente parar a empresa, né? Então, qual seria o foco? E aí, novamente, seguindo aquela mesma linha, eu vou chamar o Lawrence para iniciar aí. Lawrence, com você, por favor. Obrigado. Então, excelentes colocações de todos aí. Sabe o que é mais louco? Identidade antes, né? Tinha a gestão de acessos, né? Ficava embaixo de infraestrutura, nem era e ainda existem empresas que estão dessa forma, né? Que estão dessa forma, e agora que a gente vê muito indo para baixo de segurança. Bom, pensando aí um pouquinho para o futuro, né, vendo
próximo semestre aí, né, e olhando a médio e longo prazo, eu tenho que falar de AI também, né? Todo mundo fala de AI, tem que falar a palavrinha AI aí, importante. Brincadeiras à parte. Eu acho que tem 2 pontos importantes, assim, quando a gente, focando um pouco também nesse mundo de identidade, que também a gente vê que vai acontecer, está acontecendo. A gente fala primeiro dos agentes AIs, né, que é uma forma aí, evolução do agente de AI tradicional, né, que você dá uma meta para ele, a gente já está acostumado ali no chat GPT ou qualquer uma dessas AIs, a gente coloca ali, pô, quero saber isso aqui. Ele sai pesquisando e ele tem a própria, você dá uma meta para ele, e ele, no fim do dia ali, acaba tomando suas decisões para entregar o conteúdo para você. Tá? E é uma evolução dos agentes de AI que, normalmente, você tem um LLM que está rodando ali por trás, né? E esses LLMs ali, eles são bem delimitados e eles só fazem ali, dentro daquele contexto, as ações. E dentro desse mundo, né, por trás dos bastidores, a gente tem a credencial humana, que é o cara acessando ali o agente de AI. Então, existe credenciais humanas, e existe um monte de credenciais de máquinas que esses agentes de AI, né, esses agentes de AI turbinados aí, que podem tomar decisões por si próprios, eles utilizam para acessar serviços das empresas, CRMs, bancos de dados, para buscar informações ali para a finalidade que esse agente QI foi criado. Né? Isso é um grande problema de segurança, que a gente vê também, de novo, né, com foco em identidade. E aí é uma mistura da identidade humana com a velocidade e a complexidade de um agente de AI, que hoje ele já não é, já pode tomar suas decisões baseadas nas metas das metas que você coloca para ele. E aí, falando um pouquinho, né, de tecnologias sobre isso, né, existem formas de proteger isso daí também, né, hoje, cada vez mais as empresas vêm adotando esses agentes de AI, tanto para atender seus consumidores, tanto para trazer eficiência operacional interna, né, também, e é um tema aí muito importante, né, as proteções dessa galera aí, que são os agentes de AI, que é um misto de identidades humanas junto com proteções de identidades não humanas no fim do dia. Aí tem melhores práticas, tem componentes de mercados, né, o tal do MCP Servers, que fala uma parte da linguagem dos agentes de AI e traduz isso de uma maneira e acessos mais seguros para acessarem os serviços ali tradicionais, como APIs, como bancos de dados e etc., para buscar as informações. Então, esse é um tema que a gente vê muito em voga e muita gente está falando também, que é a proteção desses agentes de AI, das credenciais utilizadas por eles. Claro que tem todo o outro entorno, né, desses agentes de AI não alucinarem, de eles não buscarem dados, né, tal do menor privilégio, mais do que eles necessitam no fim do dia. Então, entra RBAC também para esse pessoal, né, para os agentes de AI, para essas identidades aí que estão rolando ali no fim do dia ali para buscar essas informações e entregar o resultado para quem está gerando os prompts ali. Então, esse é um ponto muito importante. Outro ponto muito importante que eu vejo que que as empresas estão começando a se preocupar bastante é a questão voltando ali para o tema de certificados digitais, né? Falam-se muito do ciclo de vida de certificados digitais, e esses certificados digitais são utilizados para diversas coisas, tanto para testar uma pessoa, né, quanto também para realizar autenticações, fazer segurança do trânsito dos dados aí, dentro das redes, né? Então, os certificados são utilizados para várias formas. E eles têm validade, né? Tem um tal de comitê que chama CAB Fórum, né? Onde se reúnem ali os fabricantes de softwares principais, né? E também de navegadores e as principais certificadoras digitais, né? As CAs de mercado. E eles delimitam as regras ali, né? Da validade de certificados e outras coisas relacionadas aos certificados digitais. Eles tomaram ali uma decisão que até em 2029, um certificado digital, ele vai ter que ter a validade máxima de 47 dias. Hoje, um certificado digital ele tem a validade de 398 dias. Tá? Isso tem um roadmap para ir diminuindo até esses 47 dias até 2029, né? 2026 são 200 dias, 2027
são 100 dias até chegar em 2029 com 47 dias. Isso daí é para evitar, claro, né, que um certificado que seja ali roubado, né, ele tem uma validade menor, acontece muito disso. E o que vai acontecer, né? Hoje a gente já vê com esses 398 dias, muitas empresas já tendo grandes questões aí de indisponibilidade, né? Utilizar ali versões de TLS mais antigas que estão sujeitas ali, porque esse prazo é extenso, né? Que estão sujeitos a ataques. Então, isso daí vai trazer uma grande questão na parte das empresas, né? E está tanto voltado para a segurança quanto também disponibilidade dos serviços, né? De ter um processo mais governado, né? Voltando em governança ali para os certificados digitais. Imagina uma empresa aí, né? Que um grande varejista, um banco, eles têm milhares ou às vezes até milhões de certificados digitais, tanto internos quanto externos. Então, essa questão de trazer uma automação e você conseguir cuidar desses certificados digitais aí de uma forma mais efetiva, acho que é um tema muito importante que a gente vai ver aí tanto para os próximos meses, quanto também médio e longo prazo, porque a gente tem aí essa recomendação aí do CAB Fórum para diminuir para 47 dias até 2029. E não é uma recomendação, na verdade, os navegadores vão começar, a partir de 2029, a reforçar essa política aí, já não aceitar certificados com validades maiores que isso. Eu acho que eu queria dar essas duas contribuições aí, tanto do mundo dos agentes de AI, né, as identidades que estão rolando ali por trás, a segurança deve ser realizada por essas identidades, e também essa parte dos certificados digitais, que vai trazer uma grande dificuldade aí para as empresas na gestão e segurança dos mesmos. Aí, novos desafios aí, né? Obrigado, Laurence. Bom, Flávio, seguindo aqui a ordem, se por favor, fica à vontade. Hein? Bom, enquanto o pessoal estava falando aqui, eu fui juntando um pouco do melhor de todos os mundos, fui tentando elaborar mais ou menos uma lista, acho que com os principais pontos, né? E eu diria que eu acho que a gente precisa aprender com o passado para fazer um futuro diferente, né? Uma frase de impacto e chamativa, mas eu acho que existem basicamente 6 pontos aqui que foram ditos, cada um dentro do seu devido segmento de atuação, dentro da sua expertise, mas que, como a gente disse, desde o início, se convergem de alguma forma, né? Então, ponto principal, pessoas, processos e tecnologia. Eu acho que eu falo isso em toda reunião com cliente que busca alguma tecnologia, algum produto, né? Como a gente tem um portfólio, mais de 60 soluções diferentes de segurança, invariavelmente não dá para falar sobre tudo. E às vezes acontece muito de alguém vir com algo na cabeça, de falando, eu preciso de solução X. E, na verdade, na conversa, quando a gente vai estruturar e vai entender de uma forma muito agnóstica e de fato sobre cibersegurança, às vezes a necessidade ela não está na tecnologia, mas no alinhamento de um processo, no treinamento e na capacitação das pessoas, né? E muitas vezes eu acabo fazendo um papel um pouco ingrato ali apesar de trabalhar com pré-vendas, às vezes não focar tanto ali no desenvolvimento da conversa com relação ao produto em si, mas na real necessidade de segurança que originou aquela necessidade, ou aquela necessidade, pelo menos a primeiro ponto observada, né, por aquele cliente. Preciso da solução X, mas de fato é isso realmente que você precisa? Então, muitas vezes quando a gente estrutura essa conversa e tenta entender os motivos, né, as origens, as dificuldades, os desafios, a gente vê que é alguma coisa completamente diferente. Mas eu acho que desses 6 pontos, né, que eu anotei aqui, um deles é redução de exposição de ameaças mais de uma forma contínua. A gente não pode mais fazer segurança de forma detectiva, aliás, de forma preventiva, né, somente. Segurança tem que ser detectiva, tem que ser feita de uma forma contínua, né? Identidade, como o Lawrence bem disse, eu acho que é um novo perímetro, né? Então, se os cybercriminosos, também é uma outra frase bem conhecida, eles não estão invadindo, né? Eles estão simplesmente logando. Então, a gente precisa ter isso em mente também. Resiliência cibernética sem uma bala de prata, mas através do conceito da filosofia de Zero Trust, que é muito comentada, muito difundida já há muitos anos, né? Se fala em erosão do perímetro ou desperimetrização desde primeiras conversas do Fórum de Jericho no início dos anos 2000, e a gente ainda tem muita dificuldade para poder emplacar
ou falar sobre esses conceitos que são pilares fundamentais dentro dessa filosofia de Zero Trust, que não é simplesmente confiança zero, né? Ou não confiar em ninguém. Eu acho que a tradução literal ela acaba dando um entendimento incorreto do que de fato significa Zero Trust. Mas é importante esse entendimento justamente para que os investimentos sejam feitos de uma forma adequada. Governança, de novo, voltada para a identidade e postura também na nuvem. Fazer segurança on-premises, né? É completamente diferente de fazer segurança na nuvem, como a Simone muito bem disse. Erros de configuração, né? O misconfiguration está no top ranking ali de diversos relatórios que a gente vê de indústria. Resiliência operacional também focada em supply chain, terceiros, né? IA com governança. O NIST, além das atualizações da versão mais recente, né, 2.0, também lançou documentações específicas para gestão de risco associada a IA e principalmente IA generativa. Então, assim, a gente não precisa reinventar a roda, né? Tá lá o NIST, por exemplo, que nos dá todo o material, apesar de extremamente extenso, mas que nos mostra o caminho do que fazer. Ele não mostra como, mas ele já é um documento, assim, de início que a gente pode utilizar como prática e associar com frameworks de maturidade, associar, por exemplo, com o que a gente também falou, né, de higiene cibernética fundamental, syscontrols, o grupo de implementação 1 é justamente isso, né, o IG1 é conhecido como higiene cibernética. Então a gente precisa alinhar muito bem esses 6 pontos, né. Lógica de conceito de gerenciamento contínuo de exposição de ameaças, né, então CT na veia, inventário vivo, visibilidade, né, a Simone muito bem comentou, é o principal. Outra frase muito batida também de segurança, né? A gente não pode se proteger daquilo que a gente não pode ver. Então a gente precisa fazer uma priorização baseada em capacidade de exploração. E eu só vou conseguir fazer isso se eu entendo qual que é o impacto no negócio. Para entender de segurança, eu preciso entender de negócios, eu preciso entender de pessoas. E aí, quando eu entendo a capacidade de exploração, eu consigo fazer uma remediação cronometrada num daqueles pontos que eu comentei, que era justamente falhas, né, e vulnerabilidades em borda. A identidade como novo perímetro, né? A gente pode falar de tratar credencial como real risco de produção. MFA, assim, eu acho que não tem como a gente frisar tanto isso, né? Mas MFA resistente a phishing, né? Utilizando o padrão FIDO2, né? O FIDO2, gerenciamento de acesso privilegiado, o PAN, e just in time também, que é outro pilar associado com o framework de Zero Trust, segurança de sessão, atenção também a roubo de tokens, né? Varredura ativa de vazamento de credenciais, ou seja, tudo que a gente falou meio que consolidado dentro dessas boas práticas que nós da área de segurança, a gente já meio que está cansado de saber. É meio que até repetitivo para a gente ficar falando sempre sobre esses assuntos, mas é algo que infelizmente as pessoas ainda não reconhecem, né? Ou não conseguem associar, ou, como também muito bem dito, tem muita dificuldade de levar para um board, especialmente, né, especificamente, se esse board ele não é técnico, ele não do nicho de tecnologia ou da área de cibersegurança, né? Então, a gente precisa colocar e aplicar esses controles e essas políticas, como eu falei também, associado à governança para IA, estabelecer catálogo de uso. Aqui na Fortinet, por exemplo, eu comprei um produto muito interessante, inclusive, que se chama Plod AI. Não sei se vocês já ouviram falar. Você coloca ali no celular, grava reunião, faz notas de reunião, né? Mas aqui na Fortinet a gente tem governança e política de uso aceitável para diversas aplicações. Eu não posso simplesmente sair utilizando uma IA só porque ela me torna mais produtivo. Tem que estar associado com a governança da empresa, ao que ela especifica e permite, né? Então, uma aplicação como essa, dentro do uso corporativo, ela não é permitida, ela está além das regras de conformidade. Mas a gente tem outras aplicações e outros dispositivos que são de fato permitidos porque passaram por esse crivo de governança, passaram por uma análise de guardrails que precisam ser estabelecidos e determinados para que a gente saiba que isso daqui, no fim das contas, pode ser uma caixa preta. A gente sabe o input, sabe o output, mas não entende a lógica por dentro desse black box, né? Por dentro dessa rede neural, que às vezes nem o próprio desenvolvedor, o cientista, o analista de dados, ele percebe. Então, trazendo isso tudo para a nossa realidade, porque, obviamente, a gente usa muito dados e uma amostragem global, né? Principalmente por esses estudos de mercado, mas são basicamente 2 eixos, né? Regulatório e de setores críticos, né, principalmente com relação ao supply chain. A gente tem uma nova lei em vigor, não sei como as pessoas estão falando esse nome, mas PN Cyber,
Uma coisa É, assim, né? sim. É isso mesmo? Então, o governo ali já vem estruturando, né, esse plano nacional, associado também com o LGPD, né, lado a lado com privacidade. Então, a NPD já aplica, né, essas penalidades. Então, a gente precisa trazer, não só na teoria, mas para a prática, esses conceitos como privacy by design, ou o shift to left, né, que é movimentar a segurança para a esquerda desde o início do ciclo de desenvolvimento de software, né, resposta a incidentes com uma notificação ágil, mas também com a parte processual, apoiando a tecnologia, as pessoas, desenvolvendo o tabletop exercise ou qualquer outro Exato. tipo, né, de exercício ou de estruturação, de conscientização e treinamento que vai apoiar esses 3 pilares, como a gente muito bem falou. Então, com isso, a gente sai do reativo e entra num ciclo contínuo de redução de exposição e aumento de resiliência, que é onde os dados apontam que o retorno de investimento ele é muito mais rápido. Legal, Flávio, muito obrigado, super didático aí a sua apresentação, a sua fala, muito bom mesmo. O Vili, opa, bati aqui, gente, desculpa, bati aqui no meu mouse sem querer. O Vili mostrou ali também o equipamento dele ali, ó. Eu acredito muito no que você falou aí, Flávio, também, e a Simone tinha comentado, né? A gente às vezes aprende na dor, né? Se não tem a regulamentação ainda já operando ou, de certa forma ali já aplicada, a gente só acaba aprendendo na dor, porque é muito difícil chegar no board ali para mostrar esse valor, né? É difícil de tangibilizar isso para que tenha essa conscientização. Bom, mas, Flávio, de novo, obrigado, a sua didática aí, muito boa. E aí vou chamar o Bruno para contribuir com a gente novamente. Brunão, por favor. Obrigado. Bom, dando sequência aí, né, nesses principais pontos que o Flávio elucidou aí, né, pontuou cada um dos segmentos, vamos dizer assim, né, ou verticais, vamos dizer assim, dentro desse âmbito de segurança. É difícil a gente determinar algo genérico ou algo mais global, vamos dizer assim, do que se fazer, né? A gente tem diversos clientes, tipos de clientes, né, da esfera pública, da esfera privada, e cada um tem ali uma prioridade a tratar, né? Clientes que não têm nada em nuvem, né? Então, o assunto de misconfiguration, né? Assim, essa tratativa de identidades em nuvem, para ele não é tão relevante, né? Às vezes a pessoa está inteirada, entende do assunto, ali está sabendo essa questão da área de segurança, mas ele não tem que se preocupar com isso agora, porque ainda está embrionário essa iniciativa dele, né? Mas, de uma forma sugestiva, vamos dizer assim, né? Para na prática acontecer algo mais efetivo, eu acho que as empresas como um todo, né? As organizações, deveriam parar para analisar, e é difícil hoje parar para analisar, planejar alguma coisa, entregar um monte de coisa, né? O que eu preciso fazer primeiro, onde que eu vou conseguir ter mais resultado, né? Porque a gente está vendo aí, né? Tem uma infinidade de opções, de preocupações, né? De soluções a se adquirir, né? Então, o gestor de segurança, o CISO, enfim, ele fica muito, cara, o que eu faço agora? Resolvo um problema que eu já tenho, vou investir agora em IA, chegou a IA, já estava cheio de coisa aqui, já tinha um monte de coisa para eu resolver. Tinha que renovar meu firewall, tinha que comprar um EDR, tinha que comprar o PAN, e às vezes esses planejamentos de contratações, enfim, da questão de tecnologia são feitos um ano antes, né? E aí ele fez todo o planejamento e agora chegou a IA. E agora está todo mundo usando IA, está colocando, né, como o Flávio colocou ali, que tem, né, assim, a gente que tem a fé na tecnologia, a gente acredita muito na tecnologia, então o que vem a gente já quer é, abraçar, utilizar. E tem muita gente, não, vou fazer isso, não, pelo amor de Deus. Imagina ter um equipamento que grava a sua conversa, sumariza, faz, tira ali os insights e tudo. Tá? As pessoas começam, né, ali ter um uso mais de IA, de prompts, e colocar informações da empresa que está ali, que não deveria, cair de repente em algum chat que não é, ele está usando ali, né, saindo informação da empresa. Mas aí já é mais uma preocupação, enquanto ele estava ainda resolvendo outras coisas, outras questões, né? Então, eu deveria resolver diversas coisas de tecnologia aqui, da questão de segurança, processos, né? Enfim, que é um dos, assim, a tecnologia da questão dos 3 pilares aí, né? Processos, pessoas e tecnologia. Tecnologia talvez seja, às vezes, a mais fácil de resolver,
né? Contrata ali, tem a tecnologia, comprei, e agora? Agora você tem que ter gente para usar e operacionalizar. Aí não, já tem as pessoas aqui, mas tá, como é o fluxo disso? Faz o que primeiro? Né? Tratando de vulnerabilidades foi uma das pautas aí, né? O que que eu faço primeiro? Onde é que eu resolvo primeiro? Como é que eu faço isso? Então, as três coisas sempre andam juntas. E às vezes não dá tempo de fazer tudo do jeito ideal, né? Do melhor jeito possível. Então, essas questões vão vindo, né? Demandas vão vindo, a questão de segurança o tempo todo, é diário, né? O Vili comentou a volumetria de ataques, né? Que tem aí, foi na casa de bilhões, se eu não me engano, foi bilhões, filho, ou milhões. Enfim, se fosse milhões já era muita coisa também, né? Então, se é bilhão, é mais ainda, né? Você imagina a quantidade de tipos de ataque, quantos tiveram sucesso e tudo. A gente que trabalha no segmento de tecnologia, atende clientes, a gente tem alguns clientes na esfera financeira, né, na vertical financeira, vamos dizer assim. E aí é mais fácil da gente ser tangível, foi uma das que a gente utilizou aqui, né, dessa questão, por que ter segurança? Ah, tem segurança no banco, né, porque se não tiver, vão roubar o dinheiro. Mas tem diversos órgãos aí que não tratam o dinheiro em si, né, tratam informações, enfim, tem outras coisas. Mas o banco é mais fácil da gente ver se algo acontecer, dinheiro está envolvido, né? E a gente vê o volume de ataques ou, né, de incidentes de segurança e muitas vezes relacionado ao usuário final, né? Ataques ao usuário e do usuário ele consegue ter, às vezes, o ataque bem sucedido ali. Então tem diversos, vai ter phishing, vai ter ataque ao, né, arquivo, enfim, não dá para a gente enumerar aqui a quantidade de tipos de ataque, né? Mas a infinidade de coisas, né, que envolvem nesse assunto assim de ataques, incidentes de segurança. Então, acho que o ideal é priorizar aquilo que de fato precisa ser feito naquele momento e, obviamente, já se atentar no que estão fazendo com as outras demandas, né, que vão surgindo, né, de acordo com o negócio, né, que é muito importante. Né? Tem empresa privada que vai querer investir mais ainda em negócio, né, porque é aí, cara, isso é acho que é um dos maiores desafios que tem, né, de segurança, é você mensurar o valor de segurança, né? E aí, muita gente aprendeu, de repente, isso quando teve que fazer o seguro do carro. Né? Não vou fazer seguro de carro, não, porque não precisa. Aí, quando precisou, oh, nossa, como era bom se eu tivesse o seguro. Então, é um exemplo muito bom para a gente ver como é bom estar seguro. E segurança, muitas das vezes, é isso. Né? O investimento em segurança é para trazer essa sensação, né, de estar seguro. O que eu fiz, né, foi em prol de manter seguro. E aí, né, eu vou remeter à questão da agência aí, né, que foi comentado, agências regulatórias que incentivam o uso, né, de tecnologia, o uso, o aprimoramento de segurança, vamos dizer assim, com multas, né? A LGPD é um caso muito relevante sobre isso, né? Então, a tratativa de dados, a proteção dos dados, aquele cuidado de dados, é muito importante ter isso. Então, as empresas têm esses acessos a esses dados e elas precisam proteger. E o que incentiva elas a proteger? Você tem segurança, é muito bom, né? Vou fazer um bem para a humanidade? Não. Cara, eu preciso proteger, porque senão, se eu tiver um acidente de segurança, a empresa pode falir, o meu negócio pode acabar, né? Enfim. E não é nem um ataque direto ao seu negócio, né? É um ataque, não é diretamente, mas é indireto, né? Que vai estar pegando informações dos usuários, enfim. Então, você parece muito quando, não sei se alguém aqui já foi para Disney, né? Já fez o plano de visitar os parques, né? Então é muito semelhante a isso. A gente vai em qual parque e qual brinquedo. Não dá para ir em todos, não dá para ir em todos os parques, não dá para ir em todos os brinquedos. A segurança é isso, não dá para você abraçar todas as possíveis soluções de segurança e implantar isso tudo e fazer funcionar também, né? Então acho que a priorização agora do que tem que ser feito seria, acho que o ideal para isso, né? Parar o que está sendo feito, resolver aquilo que às vezes em gap, né, que deixou de resolver, e tentar, com essas ações, serem mais efetivo possível dentro de um contexto maior. Acho que seria mais ou menos isso aí, porque os meus amigos comentam tudo praticamente assim, né, do que a gente vai falando antes, a gente tenta sempre corroborar com alguma coisa a mais, mas acho que seria mais ou menos isso, né, que a gente pode sugerir aí ao pessoal. Muito bom, Bruno. E eu gostei dos dois exemplos aí, tanto do seguro
quanto da Disney, né? São exemplos ali bem, bem fácil ali de você conseguir tangibilizar, né? Obrigado, Bruno, muito bom. Isso. Simone, passo a palavra para você, por favor. Tá, joia. Voltando aqui à pergunta, né, das tendências e olhando para o cenário brasileiro, bem, o Flávio deu uma aula aqui, falando um pouco de todas as tecnologias, interligando tudo, os temas que fazem sentido, né? Todos os temas se correlacionam aí no fim do dia. Mas acho que de tendências, é o que todo mundo vem falando, inteligência artificial está na boca, está na mesa, está na pauta, né? Eu acho que a gente não deve proibir, tecnologia vem para ajudar e tem que ser usada, mas precisa estar num ambiente controlado, precisa estar num ambiente seguro. O usuário ele precisa ter essa segurança de poder usar e a alta corporação sabendo que os dados sensíveis não estarão expostos, né? Então, para isso, existe um Slack ali, um staff dentro, olhando o ecossistema da inteligência artificial. Acho que são 6 camadas que precisam proteger, desde o dado sensível, a aplicação, né, o framework, enfim, microserviços, até a parte do acesso do usuário, o deepfake, enfim. Então, é olhar esse stack, olhar como é que está isso dentro da corporação para proteger essas 6 camadas aí e poder utilizar uma IA com todos os benefícios que ela tem, mas num ambiente controlado, né? Independente se privado, público, a maioria aí dos departamentos jurídico, RH, usa muito inteligência artificial dentro da empresa e muitas vezes sem esse tipo de controle, que é muito arriscado porque esses dados aí estão soltos, né? Então, acho que a tendência é um pouco essa, que no cenário brasileiro a gente olha muitos projetos de IA nascendo e com essa preocupação, isso é muito bom, onde a gente vai conversar e senta na mesa, a gente vê essa preocupação da segurança para esses projetos. E agora, voltando um pouco aí e trazendo a última fala que o Bruno fez, de fato, eu acho que, e falando um pouquinho de trend também, porque a gente sai desse movimento de ser reativo, de um XDA, porque o XDA ele é reativo, a partir do momento que ele detecta e responde, já aconteceu, já entrou, tem que ter, mas como que a gente pode fazer para ser proativo, né? O que a gente pode pensar para que a gente evite esse embate de detectar e responder, já que entrou, né? Como que a gente pode evitar? Então, a Trend ela vem batendo muito nessa tecla da proatividade da segurança, quando você tem a visibilidade das suas vulnerabilidades, quando você conhece os riscos que a sua empresa tem. Então, esse é um ponto importantíssimo para vocês conhecerem, né? Acho que o Bruno também trabalha muito forte com essa parte de risco, e o legal é que é agnóstico, né? Então, quando você não precisa ter nada de trend aí dentro de casa, mas você roda um assessment aí de risco, uma fotografia pontual daquele minuto, né? Você começa a ter visibilidade de coisas que você nem imagina que a empresa tem, né? E o elo mais fraco, gente, é o faro humano, não tem por onde. É muita conscientização, educação mesmo, para que a gente consiga melhorar cada vez mais a educação dentro de casa, a maturidade de segurança. Então, são todos esses pontos aí que a gente pode trazer, costurar aí para finalizar esse cenário do Brasil, que eu acho que cyber tem muito ainda para crescer. A gente está com um lastro aí bom para 2026. A maturidade das empresas estão aumentando, né? Estão olhando para outras camadas, além de endpoint, né? E rede, também tem outras camadas que precisam olhar. Então, contem conosco, contem também aí com o pessoal da IT Protect. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Simone. Vamos em frente aqui, que a gente já está chegando aqui próximo do limite aqui do evento. Vou passar novamente a palavra para o Vili. Vili, você gostaria de pontuar alguma coisa aí? Sim, sim. Vamos lá. Vou fazer uma pontuações bem rápidas também, né, pessoal? Que a gente está com o tempo apertado aí, a gente tem o Q&A ainda. Então, o que eu queria falar é o seguinte: um ponto que tem que ser visto também e amplamente debatido é a questão da cloud. Hoje, a maioria das pessoas, e por incrível que pareça, a maioria das empresas também entende que coloquei na nuvem, então seguro, né? O pessoal pensa, botou lá, então a segurança está toda dentro da nuvem e tal, e não é assim que funciona, né?
a segurança nuvem, ela é responsabilidade do cliente e não do provedor. Então, o pessoal pensa que bota lá e está tudo safo, e não é assim. Então, a gente tem, nós aqui, como provedores de cibersegurança, a gente tem um papel fundamental nessa educação, né? Tanto das pessoas quanto das empresas. Então, acho que é um ponto que é interessante para que seja visto nesse segundo semestre. O outro é a parte do reforço imediato de identidades MFA. A gente já debateu aqui, MFA, ele tem um papel muito importante na proteção das identidades, ele já mitiga muita coisa, né? Então, e pouca gente usa. Então, implementar mais FA, revisar contas com privilégios, contas compartilhadas, rotacionar credenciais, senhas e aplicação de Zero Trust e uma gestão de identidade bem forte. Pontos aí que a gente já debateu. Um outro ponto que eu acho muito importante, assim, que as empresas devem focar para esse segundo semestre é um monitoramento contínuo da sua perímetro de ataque, né? Seja com IDR, com XDR, outras tecnologias, e investimento pesado em detecções baseadas em comportamento e serviços de respostas com automação baseada em IA. Né? Então, a gente está, no entendimento, no iniciozinho da era da IA em cibersegurança, tanto do lado malicioso quanto do lado da proteção. Né? A gente está descobrindo, a IA tem muito pouco tempo aí na mão da população em geral, e a gente está nesse início, os ataques com IA vão ficar cada vez mais sofisticados. E para concluir, um ponto que o Bruno até colocou ali, muito bem colocado, eu diria que a cibersegurança em 2025 ela não é mais um tema só da área de TI, ela é diretamente ligada à continuidade do negócio e à confiança no mercado. Então, um único incidente pode afetar o ecossistema como um todo, né? E as ações precisam ser rápidas e coordenadas para poder mitigar isso. E aí vem a importância dos advisors em cibersegurança, né? Nós, né? O X da questão é que a gente apoia as organizações para que elas entendam as suas prioridades críticas do seu core business para exatamente proteger a continuidade do negócio. Se fosse resumir aí numa frase, eu sei que aqui a gente está no nicho, né? A gente está no webinar com profissionais de cibersegurança, imagino que a maioria absoluta ou todos os participantes daqui são da área de cyber, mas eu diria que a cibersegurança, a segurança, ela não é mais só TI, ela é a continuidade do negócio. Eu acho que essa é a conscientização que a gente tem que passar para cima. Perfeito, Vili. Concordo aí plenamente também. Faz parte do negócio, estratégia do negócio, né? Cibersegurança. Bom, então, vou seguindo aqui. A gente parte agora para a parte do Q&A. Vou fazer a primeira pergunta aqui, tá? Resiliência cibernética, bom, pegando o gancho aí, Vili. A resiliência cibernética deixou de ser apenas, né, um tema de TI e passou a ser uma questão de continuidade de negócio. Né? Na visão de vocês, qual deveria ser o papel da alta liderança, especialmente, né, os conselhos e diretoria, nesse processo de amadurecimento? Aqui a gente não tem ordem, né, mas quem quiser responder essa, alguém se habilita? Eu acho que aí depende muito também, né, da capacidade técnica, como o Flávio comentou aí, do board, da diretoria, entender esses riscos para o negócio, né, para ter essa maturidade. E eu acho que os profissionais que estão embaixo ali dando suporte para as decisões, para os conselheiros, para os diretores, né, existe a dificuldade da gente trazer muitas vezes, essa visão para esses diretores e para o board, dependendo dessa capacidade técnica e visão de negócio também. Então, é uma pergunta aí complexa, acho que não tem uma bala de prata, mas eu diria que é um misto ali, né, de você ter um board, uma diretoria que entenda dos riscos tanto técnico quanto para o negócio que a empresa está sujeita ali, caso denegue, né, essa questão de cibersegurança. E a capacidade do time também, né, ali, técnico, CISO, para baixo ali também, a equipe do CISO, transferir essa urgência, né, para esse pessoal de diretoria e de board da necessidade, né, mas é um trabalho ingrato, não é simples, não. Eu só complementar aí, Laura, eu concordo contigo, é um trabalho ingrato, a gente sabe que é difícil, a gente está vendo aqui até algumas pessoas aqui no chat comentando algumas dificuldades que tem em transportar essa preocupação para a alta direção da empresa, mas assim, pessoal, é uma coisa
que hoje em dia a alta direção, o pessoal, diretoria, board, eles têm que correr atrás disso também. Pessoal, se o cara está antenado no que está acontecendo no mundo, e se o cara está gerindo o negócio, ele tem que estar antenado, ele tem que estar vendo isso também. A obrigação dele é estar correndo atrás disso e chamar os técnicos junto para esclarecer dúvidas e dar esse apoio, né? Então, eu entendo, se o cara da alta direção ele não está vendo isso ainda, ele vai ficar para trás, ele vai ter problemas. E tudo começa com estudo de impacto, né? Dos riscos que você tem, né? Então, eu acho que esses caras entendem o negócio. Falam, se eu não fizer isso, vai acontecer isso. E aí, né? E tentar fomentar isso daí, trazer o lado técnico também. Exatamente. Eu costumo dizer que eu acho que essa palavra-chave, né? Motivador de negócio. Até mandar aqui a frase no chat para que vocês passem a utilizar daqui para frente, que toda discussão sobre cibersegurança sem o motivador claro, ela vira um debate sobre custo, quando na verdade deveria ser um debate, né, sobre investimento. Então, a gente tem dois tipos de abordagens, né, que eu chamo de bottom-up e top-down. Então, esse motivador, ele pode vir, e normalmente ele vem, né, dessas lideranças. Meu motivador é continuidade de negócio, porque meu negócio precisa operar todos os dias do ano, 4 noves, né? Beleza, esse é um motivador, continuidade de negócio. Como que eu traduzo isso para cibersegurança? É a disciplina que a gente chama de governança, né? O GRC. Então, eu acho que é muito, às vezes, não sei se a palavra certa é não levado a sério, mas eu acho que se a gente voltar para o básico, a gente pode resolver boa parte desses problemas de segurança, que é falando sobre higiene cibernética fundamental, entendendo essas disciplinas e utilizando como base frameworks já estruturados de mercado. Então, desde que, sei lá, COBIT ou NIST, na parte de gestão de riscos, né? Cibersegurança é fundamentalmente uma disciplina de gestão de riscos. Então, se a gente não falar sobre riscos, não entender esses riscos, a gente não vai conseguir comunicar de uma forma eficiente. Acho que tem uma outra pergunta aqui, mas acaba que vocês já responderam, né? Que como propor treinamentos internos em um ambiente super resistente, né? Sem o apoio de diretores e coordenadores. Então, acho que vocês acabaram de responder aí, vai pelo mesmo caminho, né? E o Vili colocou bem, né? Se a empresa está pensando em prosperar, tem que buscar o conhecimento, tem que estar antenada no que está acontecendo aí pelo mundo, né? Eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Tá aqui. Ó, se sabemos que a maior parte dos ataques ainda começa pela exploração de credenciais, como podemos equilibrar a tecnologia de gestão de identidade com a necessidade de engajamento humano, evitando que o usuário continue sendo o elo mais frágil da cadeia? Será que essa é a bala de prata ou não? Simone, você quer começar aqui com essa? Quer responder? Laurence vai dar aula aqui, né, no tema. É. Mas, claro, é isso, a gente tem que proteger, primeiro tem que dar essa visibilidade, né, mostrando onde que o cybercriminoso consegue chegar, explorando aquela identidade, se ele conseguir logar com uma credencial válida, até onde ele consegue chegar, né? Esse caminho que ele percorre dentro da empresa e que a gente consegue mostrar, possivelmente, o risco que isso acontece, é o que tem que ser feito na hora para corrigir, né? Então, assim, saber desses riscos, o que precisa ser feito para remediar. Muitas vezes é só um ajuste, muitas vezes não precisa investimentos milionários, são configurações básicas, pedir para reset de senha mesmo, forçar sign-out ali de alguns usuários para isso, mas para não ser o elo mais fraco, tem que ter a conscientização e a educação. E se o ambiente tem essa resistência, sei lá, uma dica, né? Cria umas pílulas de conhecimento, tem que ter alguns momentos ali para que vocês consigam mostrar da necessidade, baseado no impacto do negócio que pode acontecer. Quando dói no bolso, eu acho que o negócio flui melhor. Eu acho que, complementando aí, né, a questão da consciência, tem o que a gente pode fazer do lado técnico, né, sei lá, implementar FIDO2, né, YubiKeys, utilizar, sei lá,
tá na moda agora, Passkeys, que eu adoro, tá? Facilita muito e é super seguro. Tem ali um pouquinho, tem outras questões, mas é super seguro. Mas tem a questão também da própria empresa, né? Eu acho que assim, você conscientiza, você pega o usuário final fazendo, né? Você faz toda a conscientização, super programa, faz testes de phishing, faz tudo que tem que fazer, segue a cartilha direitinho, e ainda tem pessoas que acabam, né, caindo 2, 3 vezes aí nas armadilhas aí apresentadas pelos atacantes. E cabe à empresa, eu acho que também, né, tem que saber que existe o lado negativo de tudo isso. Sei lá, não estou falando que tem que demitir o funcionário, mas às vezes acontece. E isso é uma forma que acaba acontecendo. A gente vê muitas empresas, o cara cai 3, 4 vezes, e ele está ali, ele faz parte do ciclo ali disso daí, apesar de você ter seguido toda a cartilha, né? Então, a própria empresa adotar isso daí, né, como a alta governança, diretoria, tudo, adotar isso daí também para que tanto dar o suporte aos usuários finais, tanto tecnológico, tanto de conscientização. Eu acho que a gente sempre acaba falando dos 3 P's lá, sempre. Muito bom. Bom, a gente está chegando ao fim aqui, mas acho que ainda dá tempo de mais uma pergunta aqui, gente. E aí, pessoal, estou vendo que está chegando mais, né, alguns outros questionamentos. Em função do tempo, novamente, a gente vai passar aqui para os nossos convidados, né, e para eles poderem responder, e vão responder aí para vocês por e-mail, tá bom? Tem mais uma aqui, gente, que de que forma os prestadores de serviço irão administrar a rotatividade de certificados no âmbito do serviço público? Qual o planejamento adotado para esse tipo de contratação? Eu acho que eu respondi ali, né? Se eu entendi, eu acho que está falando de certificados A1, né? A1 e A3, né? Daqueles certificados que são utilizados no serviço público ali que são daí do ICP Brasil, tudo isso. Esses daí não entram naquela decisão, tá? A decisão que eu estava comentando dos 47 dias são para certificados ali que são utilizados nos navegadores, para fazer a validação, tudo isso, né? Normalmente você tem uma entidade certificadora ali, DigiCert, CertSign, né? E são utilizados tanto em servidores web, comunicações de APIs, né? Então, esses daí não são impactados. Existem soluções de mercado que ajudam na gestão desses certificados, né, e na segurança deles de forma centralizadas. Tem como você ter uma forma mais, não só entregar o certificado, o cara instala ali o A1 no seu computador, e a gente sabe que isso pode ser um grande problema, né? Pode instalar em vários computadores, mas tem formas de soluções de mercado para você fazer uma gestão melhor desses certificados aí A1. A3 já não, né? Que são tokens, hardware tokens, aí já depende de toda uma logística, tudo isso. Mas, resumindo, os 47 dias, eles não são aplicáveis para esse tipo de certificados. Certo. Bom, então vou a derradeira aqui, eu prometo para vocês. Ó. Explique um pouco como a sua empresa tem se dedicado para adotar medidas eficientes para a mitigação de vulnerabilidade de terceiros, já que a maioria das invasões acontece por uma brecha em terceiros. Bruno, consegue cobrir essa aí? Dado ali uma preferência. Mas essa é uma questão que é a ótica de quem está preocupado em até manter o negócio dele, né, rodando. É uma preocupação da terceirização, né, você gere o seu próprio negócio, gere a sua própria equipe, seu próprio ambiente, e tem que ter também esse cuidado com o terceiro, que acaba sendo, de repente, uma ótica também de seu cliente. Você está atendendo ele ali dentro, ele prestando serviço também para você, então ele está usando da sua infraestrutura. Né? O que você tem disponível, né? O que você consegue prover de segurança para esse contexto de alguém estar acessando externamente. Né? Como é que é feito esse acesso? Né? Hoje a gente é muito conhecida a questão do acesso de VPNs, por exemplo. Né? VPN, se a gente olhar a VPN em si, é um meio seguro, que é trafegado ali, fechado. Né? E aí você vai ter tecnologias como da Fortinet ali, por exemplo, que conseguem olhar esse tráfego, inspecionar e entregar e validar o que está acontecendo ali. Então, são medidas de segurança. E às vezes ele não tem, né, alguma tecnologia nesse sentido.
E tem o que é mais novo hoje, que é a questão de ZTNA, tá? Tô puxando, tô aproveitando para responder, pegando coisa sua aí, viu, Flávio? Eu conheço assim, não só a Fortinet, né, mas o conceito em cima de ZTNA acaba sendo um meio de você prover esse acesso, né, a terceiros e mitigar, assim, minimizar muito a possibilidade ali de uma vez que esse usuário externo está dentro do ambiente, né, com a VPN, ele tá fora, mas ele está dentro, né? E o ZTNA é um dos meios aí de uso de acesso externo para você limitar os acessos, ter uma forma mais segura de prover esse acesso externo. A própria CyberArk também, né, tem algo nesse sentido, de você fazer um acesso externo, prover um acesso externo. Aí você me desculpa, tá, Simone, eu não sei o que você tem, mas com certeza tem Temos alguma coisa. também parte de ZT Exatamente, Access dentro da porque plataforma. isso, porque demanda, a gente tem segurança, né? Como é que eu faço né? Como é que eu vou prover, né, que você acesse meu ambiente e ele esteja seguro, né? Do nosso lado aqui, né, como o Tenable não tem nada no sentido de barrar alguma coisa, né, de prover um acesso externo, alguma coisa nesse sentido, mas a gente consegue te trazer uma visibilidade, como é que está o seu ambiente e se caso ele seja comprometido, o quão ele estaria comprometido, qual que seria o tamanho desse risco? Se o cara conseguir invadir essa máquina aqui, ele chega aonde? Né? Então, a gente consegue fazer as ações preventivas em cima desse cenário. Né? É claro que o escopo disso é muito maior, você tem contratações de fábrica que presta serviço remoto, né, de suporte, um monte de coisa, e aí você tem que tratar cada um desses desenvolvimentos, então nem se fale, né? Quem trabalha na parte de desenvolvimento sabe como é difícil, né, prover segurança para todos esses ambientes de desenvolvimento que às vezes tem mais de um dentro do ambiente, né? Então, acho que nessa ótica, a gente fala muito com a ótica de cá, né, do provedor de tecnologia, mas isso para quem é o gestor, né, quem está preocupado com o que fazer, né, eu mencionei aqui, eu dei uma pincelada em cada um das tecnologias aqui, mas tem muito, muito mais, né? Diversas tecnologias são envolvidas nesse contexto e é difícil ele tratar, né, todas elas assim, mas ele também pode cobrar, né, de terceiro, das outras empresas, como que é feito esse acesso e ter ali uma postura de segurança mínima para trazer esse ativo para dentro da sua empresa, para dentro do seu ambiente. Posso adicionar só um ponto aí? Se eu fosse se eu tivesse um budget infinito, né, para terceiros, que não é realidade, né, mas pensando no melhor dos mundos, minimamente esses terceiros teriam que ter as mesmas soluções de segurança, as mesmas políticas de segurança que você tem para os seus funcionários, né? Entregar um notebook com EDR, com XDR da Trend, seja ver o ZTNA da Fortinet, passar por um scan de vulnerabilidade da Tenable, que você já faz ali com os seus funcionários tradicionais, com os notebooks endpoints ali. A gente sabe que não é a realidade, mas esse seria o melhor dos mundos, né? E aí existem algumas soluções que mitigam um pouco esses riscos aí, aplicam ali a segurança no nível do navegador, com o navegador um pouco para acessar os recursos ali com o navegador do próprio fabricante, de um fabricante específico, usa ZTNA, né? Então, tem algumas estratégias que ajudam a mitigar, passa por um proxy em nuvem ali para acessar os recursos e não depende do próprio sistema operacional, que é ali do endpoint ali que o cara está acessando o terceiro, que tem um monte de falha de segurança, que não está seguindo as recomendações da sua empresa. Então, e depende do tipo de identidade também, né? Se é um cara que é um desenvolvedor externo, desenvolvedor já é difícil você, os desenvolvedores da própria empresa você manter seguro ali, porque eles querem admin para tudo, quer instalar o que for ali no computador deles para sair desenvolvendo, né? O melhor IDE, o melhor não sei o que lá. Já é difícil você manter isso, imagina para um externo, né? Então, e cada um desses públicos, né? Desenvolvedor, admin, funcionário tradicional, né? Existem algumas saídas aí que você pode aplicar para tentar mitigar um pouco o risco desse computador não gerenciado, esse endpoint não gerenciado para acessar esses recursos. E é só para finalizar aqui, a gente volta naquela questão da burocracia, né? Assim, se você deixa muito burocrático, o cara fala assim, não tenho acesso, você não deu acesso, eu não consigo, eu não vou fazer não. Aí o cara, pô, dá acesso pro cara, dá um acesso que, né, sem muita política, sem muito processo ali,
e aí ele consegue ter o acesso, enfim, acaba colocando em risco, aumenta a vulnerabilidade, enfim, daquele ambiente. Então, a burocracia, às vezes, pode ajudar, né, Eu, minimizar esse eu vou, problema. vou falar uma parte pessoal, CyberArk aqui, que a gente sofre com a burocracia, mas é aquela questão da balança, né? Segurança versus flexibilidade. Os nossos notebooks vêm dos Estados Unidos. E se acontece de ter algum problema aqui com o notebook de algum funcionário da CyberArk, eu tenho que esperar vir um notebook lá dos Estados Unidos, aqui com todo hardenizado. Praticamente o cara fica sem acessar nada. Ele para de trabalhar Mas porque imagina o tem, cara ter tem que documento, ser tem só que com o corrigir. notebook da CyberArk. Existem outras formas, o cara acessa via VDI, né? Aí horrível para o cara trabalhar, algumas formas de mitigar. Mas é aquela coisa da balança da segurança versus Tem uma máxima flexibilidade da e segurança usabilidade. que é quem tem um não tem nenhum, né? Mas nem sempre a gente consegue ter dois em tudo, né? Mas a parte da disponibilidade, essa frase é muito pertinente, isso é muito aderente, né? Mas é por aí. Colocando algumas regras ali também para esse fornecedor, né? Então você eleva o nível desses fornecedores para vocês. Boa. Legal, gente. Está se encaminhando aqui para o fim. Vili, você quer fazer mais algum ponto aí? Ou eu posso passar os recados? Não, passa os recados, Carlos, eu Tá encerro bom. depois. Tá bom, legal. Então, pessoal, passando alguns recados aqui. Ah, a organização vai enviar para todos os inscritos aqui o link com a gravação, tá? Do webinar. E nesse link vai ter, desculpa, e nesse e-mail vai ter lá um link para solicitação do certificado, tá? Peço também, gentileza, para que vocês respondam ali a pesquisa de satisfação, né? Para que isso vai ajudar aqui a organização a fazer novos webinars, a organizar melhor aqui, enfim, e melhorar para próximas edições. E por último, como eu comentei, né, vai ter o próximo webinar, será no dia 20 deixa eu pegar aqui, 29 ou 24? 24. 24, tá. Será no dia 24 com a Trend, tá? Fiquem já aí aguardando que logo a equipe vai mandar aí o link também para as inscrições, né? 24 de setembro, né? 24 de setembro, é isso mesmo. 24 de setembro. Obrigado, Vili. O tema já está escolhido aqui, né? O Demo Day, gerenciamento de superfície de ataque. Tá? Então, esse vai ser o próximo evento, tá, pessoal? Vili, agora sim, passo ali a palavra para você. Legal, obrigado, Carlos. Pessoal, só para agradecer a participação dos nossos palestrantes aqui de hoje. Temos muito orgulho de ter vocês como nossos parceiros, tá? Bruno, Flávio, Lawrence e Simone. O Carlos também, pela excelente condução que ele teve aqui do evento. Muito obrigado. E obrigado ao pessoal do marketing, né? As meninas do marketing, sob a liderança da Luciana, elas idealizaram, organizaram e executaram esse webinar, né? Então, parabéns para as meninas, excelente trabalho, obrigado. E agradecer principalmente a todos os inscritos, todos os participantes aqui do nosso webinar. Se não fosse por vocês, nós não estaríamos aqui hoje. Então, obrigado pela participação de todos. E reforçar que a pesquisa, né, é muito importante a resposta à nossa pesquisa, porque a gente está iniciando esse projeto dos webinars, então a impressão de vocês, para a gente poder melhorar os próximos, vai ser muito importante para a gente, tá? É isso, pessoal. Muito obrigado, uma excelente semana e vamos caminhando. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Até a Obrigado, Boa tarde a gente. todos. Valeu, pessoal. Boa semana para Boa todos. Semana. Boa semana. Tchau, tchau. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Então, boa tarde para todos.